Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo seja na sua vida. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. O Evangelho de Cristo Jesus é poder de Deus para salvar a alma do homem da condenação do inferno. Muitos estão perdidos por não conhecerem o poder de Deus. Mas Jesus ensina na sua palavra: examinem, porque nela vós encontrareis a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas sairão de dentro do seu interior. Nesta noite eu quero ler, com a graça de Deus, o que Jesus Cristo diz aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, e no versículo 25. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É uma pregação que Jesus fez, e ela é muito simples e muito fácil de entender. Jesus, ele até diz aqui que estas coisas foi ocultada dos sábios, do intelectual, do homem moderno, do homem avançado conforme a inteligência humana. Todavia, Paulo escreve em 1 Coríntios que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que pensam que são alguma coisa. Deus escolheu as coisas vis, as desprezíveis, porque na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, mas Deus manifestou a sua sabedoria na loucura da pregação. E Jesus, ele olhando ao céu, deu graças ao Pai por o haver revelado este mistério, o mistério da redenção, o mistério da salvação ao homem, porque não é pelo tanto que o homem faz, ou por aquilo que o homem pensa que está fazendo, que ele alcançará a vida eterna, ou o perdão dos seus pecados. A Bíblia diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sem acepção de pessoas, porque a salvação de Deus, ela é manifestada a todo homem. E Jesus diz, usando a vida de Paulo, que a vontade de Deus é que todos os homens venham a ser salvos e se arrependam dos seus pecados. Mas acontece que a vida eterna é que creiam em ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Se você colocar qualquer imagem, qualquer ídolo à frente do Senhor Deus, você está rejeitando a Deus. Se você devotar a sua crença em qualquer coisa deste mundo, você está rejeitando a palavra de Deus. A Bíblia diz: o grande mandamento da lei é amar ao Senhor de todo o coração, com todas as forças, de todo o entendimento e com toda a alma. E o segundo maior é semelhante a este: amará ao próximo como a ti mesmo.
Estes dois mandamentos dependem toda a lei. E Jesus, aqui em Mateus capítulo 11, ele diz: sim, ó Pai, porque assim te aprove. A vontade de Deus é boa, ela é perfeita e agradável. A vontade de Deus, ela é executada em toda a terra. Mas o homem carnal não entende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. E a manifestação da graça de Deus em seu Filho Jesus Cristo, porque Deus enviou seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Só através de Jesus, o homem recebe a remissão dos seus pecados. Ele é perdoado de todas as suas culpas, porque a Bíblia diz que se confessar os vossos pecados e as vossas injustiças, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificarem de toda injustiça. Jesus, em seus ensinamentos, quando ele referiu aos seus discípulos, ele disse que a nem todos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Nem todos conhecem, nem todos conseguem discernir, porque a soberba do homem está levando ele para o inferno. A arrogância do homem está levando ele para o inferno, porque ele não quer aceitar aquilo que Deus fala na sua palavra. Ele não quer se sujeitar à vontade do Senhor. A Bíblia diz que é o caminho que conduz à vida eterna é estreito. Renuncie-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus disse: o que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a salvação? Deus enviou seu Filho em semelhança da carne, porque visto como a carne estava enferma pelo pecado, assim no pecado ele aniquilou o pecado. Mas em nada ele pecou, em tudo foi perfeito. A Bíblia diz na carta aos Hebreus que este sacrifício, do qual Jesus Cristo, oferecendo-se uma vez pelos pecados de muitos, foi agradável, foi aceitável a Deus Pai, porque o sangue dele é incontaminado. O sangue dele é um sangue que justifica, um sangue limpo, um sangue imaculado. É o sangue da propiciação dos nossos pecados. E este sangue vertido na cruz, através de sua morte, porque na sua morte veio ser a causa de eterna salvação para os que nele confiam. Porque Jesus, ele é o unigênito Filho do Pai, e Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Jesus pregava, os fariseus ficavam revoltados. Os fariseus odiavam a Jesus, porque a sua pregação era simples, não tinha pedra de tropeço. A sua pregação não tinha fardo pesado. Na sua pregação não consistia em sabedoria do homem, mas na demonstração do poder de Deus, porque Jesus expulsava demônios pelo poder de Deus. Jesus curava os enfermos pelo poder de Deus. Jesus a todos anunciava o reino dos céus pelo poder de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor me ungiu para pregoar as boas novas de salvação. Quem crê no Filho não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque se o homem não crê em Jesus Cristo, ele vai crer em alguma coisa aqui na terra. Os católicos estão acreditando em Maria, acreditando em Aparecida. O Espiritismo acredita na doutrina do Allan Kardec, do Chico Xavier.
obras de caridade, evolução do homem. O hinduísmo tem milhares de deuses que são cultuados sem se falar. No yoga, as pessoas estão buscando paz, estão tentando encontrar a paz. Mas Jesus disse que a paz que eu vos dou, eu não vos dou como o mundo a dá. O mundo está tentando dar uma paz através de droga, através de funk, através de carnaval, através de rock and roll. É uma falsa paz, é uma falsa sensação. Isto é engano, isto é ilusão, isto é perdição, porque estas coisas não podem satisfazer a sede da alma do homem. Jesus Cristo se apresentou como o caminho que leva o homem a Deus, como a verdade que esclarece o homem no meio da mentira, como a vida que faz que o morto vivifique dentre os mortos. A Bíblia diz: por ele nós temos paz com Deus, porque ele é o vivo caminho que ele mesmo nos consagrou. Jesus, por pregar o Evangelho de Deus, por pregar a verdade, por anunciar que é chegado o reino dos céus, os fariseus, os escribas e os saduceus muitas vezes vinham até Jesus para ter como o apanhar em alguma palavra, para ter de que o acusar, porque a religião acusa o homem, os fariseus acusam o homem, mas Jesus Cristo não veio condenar, ele veio salvar, veio libertar e veio dar ao homem a liberdade, porque morto nos pecados, nos delitos e ofensas, o homem por si só, ele anda aqui na terra, mas quando apareceu a benignidade de Deus e amor do Senhor para conosco, os homens, não segundo a justiça que houvéssemos de feito, mas segundo a sua misericórdia, através de Jesus, o homem alcança o perdão, a vida eterna e a salvação de sua alma. O Neymar não pode salvar a sua alma, o Pelé não pode salvar a sua alma, Maradona não pode ressuscitar e vir aqui salvar a sua alma, o Buda não pode te salvar, a Aparecida não te salva do inferno, a reza Ave Maria não vai te livrar da condenação eterna. Jesus pregou em João capítulo 3, é necessário nascer de novo, da água e do Espírito, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. A Bíblia diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que o homem está vendo aqui na terra é cada dia mais as coisas abomináveis, homem com homem, mulher com mulher, o homem andando como um zumbi pela rua, com uma latinha de cerveja, com uma maconha na boca, cheirando cocaína no meio da rua, e o povo perdeu vergonha. A mulher andando seminua pela rua, parecendo prostituta. O marido não repreende a mulher não quer se sujeitar, porque cada um quer ser dono do nariz, fazer o que bem acha que é bom, que é certo e que o que dá na telha. Mas a Bíblia diz que o seu corpo é templo de Deus. Se o homem destruir este santuário, Deus também o há de destruir no dia do juízo, porque por meio das obras o homem vai ser julgado no dia do juízo final, porque hoje faz o que quer, é homem com homem, mulher com mulher, é sexo no meio da rua, é sexo no motel com o amante, e o povo depravado, o povo buscando folia, o povo enchendo a cara de cachaça, e o povo se divertindo com funk, com rock, buscando entretenimento, buscando filosofia, querendo a glória deste mundo, querendo a fama, querendo a riqueza. Mas a Bíblia diz
que rico para com Deus não é aquele que ajunta tesouros para si. Porque o que vale o homem ganhar o mundo e depois perder a salvação? A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Jesus é a verdade. A religião não prega a verdade. Porque se pregar a verdade, o povo se desperta. O povo não fica mais preso na mão dos homens. Porque Jesus veio devolver a vista aos cegos. E aqueles que veem, eles se tornariam cegos. Assim, os pecados deles permaneceriam. Porque Jesus veio como a luz do mundo, como o Salvador de todo homem. Mas se o homem rejeita este Salvador, este mesmo Salvador o há de rejeitar também, na glória de seu Pai, junto dos seus anjos. Porque aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, nesta geração adúltera, pecadora, perversa, Jesus também vai negá-lo. Você tem a escolha. O livre-arbítrio está contigo. A decisão é tua. Eu estou aqui pregando o Evangelho. Eu não vim aqui pedir dinheiro para você. Não vim te convidar para ir para a igreja. Ou você se converte a Jesus, ou depois da morte, segue-se o juízo. Porque depois que morrer, pode até queimar. Pode até fazer missa de 7º dia, mas a sua alma não vai estar no purgatório. Depois que o homem morre, ele não vai reencarnar num outro corpo, numa outra vida. A Bíblia diz que aquele que não for achado, escrito o seu nome no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A maioria das pessoas teme a morte física. A morte física é onde o seu ente querido vai até o cemitério enterrar você. E ali, aquela homenagem e aquela despedida. Mas na segunda morte, o corpo e a alma terão que se apresentar a Deus. Porque tudo que você fez, Deus vai fazer questão de te lembrar. A cachaça não vai te fazer esquecer. Deus não vai se esquecer do que o homem fez aqui na terra. Principalmente contra o seu filho Jesus. Porque os religiosos levaram ele na cruz e mandaram crucificá-lo. Mas a Bíblia diz que ele triunfou sobre a morte. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, que se nomeia no céu, na terra e embaixo da terra, para que diante do seu nome todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Maria não é a Senhora, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o campeão dos campeões, o vencedor dos vencedores, o Rei da glória, o Deus da eternidade. Maria não é digna de glória, mas Jesus é digno de glória, de honra, de majestade, de ações de graças, de riquezas, de poder. Jesus, o Filho unigênito de Deus, que veio a este mundo como apenas um humilde homem. Ele não era rico, ele não andava de BMW, ele não andava com camelo, ele não andava de navio, mas ele estava no meio dos pecadores e no meio dos publicanos, pregando e dizendo a todos: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos. Jesus não estava no palácio lá de Roma, Jesus não estava nas salas de teologia dos doutores da época. Quando eles viam Jesus falar, eles perguntavam: não é este o filho de José, o carpinteiro? Não é este o filho da Maria, que nós conhecemos? Mas o anjo Gabriel havia notificado a Maria que ele se chamaria Jesus, o Filho do Deus vivo. Jesus, ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito de Deus. Porque Isaías diz, no capítulo 9, porque um menino nos nasceu, um filho se nos gerou, se nos deu, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Conselheiro, Deus Forte, Emmanuel,
Deus conosco. Jesus quer te salvar hoje. Porque hoje mesmo, como Deus falou para aquele rico insensato, que arrazoava consigo mesmo em querer construir outros celeiros maiores, para amontoar a sua riqueza. Mas em Lucas capítulo 12, Jesus Cristo diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado e para quem será? A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. E esse índice de depressão está atingindo milhares de pessoas aqui na Terra. Até mesmo dentro das igrejas evangélicas. Porque estes homens estão desviando a verdade de Deus ao seu bel prazer. E a mão de Deus é contra eles. Porque distorcem as escrituras e corrompem o costume desta palavra. O apóstolo Paulo diz que muitos causou mal a ele, como Alexandre o latoeiro, mas ele entregou a Satanás, para que aprenda a não blasfemar. Satanás não está brincando, ele destrói muitas vidas, mas Jesus veio no caminho da justiça para pregar a justiça de Deus, para dizer a todos: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus veio como luz do mundo, como a glória do Pai, que transcendem a glória dos homens. A luz de Cristo que excede a luz do meio-dia do sol. Por que você não suporta olhar 2 segundos para o sol quente do meio-dia? A glória de Cristo, ela ofusca a vista do homem. O homem fica cego no mesmo instante, como Saulo de Tarso. A gente só consegue enxergar a Jesus através da palavra. Se não for através da palavra, não é através de Ave Maria, não é através de culto aos mortos, não é através de visitar igrejas evangélicas, é através da palavra. A palavra mostra que Jesus é o Cordeiro de Deus, é o Filho de Deus, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Vinde a mim, todos que estáis cansados, cansados deste mundo de funk, cansados do mundo do esporte, e venham uma vida santa, uma vida justa, uma vida honesta, uma vida sóbria com Cristo. Porque Paulo escreveu na primeira carta de Coríntios, no capítulo de número 9 e versículo 27. Assim reduzo o meu corpo e o subjugo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. É você subjugar e reduzir, porque se você não renunciar à sua vida, então você não vai entrar no céu, porque o céu é tomado à força. Você deve se limpar, se purificar e se abster da imundícia da carne, porque a inclinação da carne é morte, e aqueles que inclinam-se para as coisas da carne perecerão. A inclinação da carne é inimizade contra a lei de Deus. Jesus diz que a carne é fraca, mas o espírito é forte. Deveis andar em espírito, porque se andais no espírito, sois guiados pelo Espírito Santo, e sois filhos de Deus. Mas se andais na carne, cumprireis o desejo da carne. A carne quer matar, roubar, traficar, beber, fumar, se prostituir. O que a carne gosta é de safadeza. Mas se você andar em espírito, você vai andar como homem de Deus, como servo do Deus vivo. Mas se você andar na carne, você vai desobedecer a Deus e fazer o que você gosta. Jesus veio pregando e chamando: vinde a mim. Porque Jesus não mandou você ir para a igreja católica, Jesus não mandou ninguém ir para a igreja universal, Jesus não mandou ninguém ir para a mundial. Jesus disse: vinde a mim. Aí quando você vê o convite desses camaradas, vai para a igreja, vai lá na minha igreja. Jesus mandou você vir até ele. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e você só encontra a vida em Jesus. Jesus disse que se um cego guia outro, os dois cairão no buraco. Cegos, guias de cegos, doutores, mestres. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. A paz do Senhor, irmão. Observai
tudo quanto ele vos diz, e praticai, mas não entrai em conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não praticam. Eles pregam a palavra de Deus, mas não praticam ela. Estão distorcendo, porque estão visando valores terrenos. Eles querem dinheiro, mas Jesus está buscando por almas. Eles querem fama, mas Jesus veio se humilhar. Eles querem o poder, mas Jesus, ele se rebaixou. Ele despiu de toda a sua glória, tomando forma de homem, se fez semelhante aos homens e servo dos homens. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. A Bíblia diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essas foram as palavras de Jesus. Jesus é humilde, mas o diabo é soberbo. Foi ele que ensoberbeceu no coração, lá no céu, e Deus o expulsou. Foi que ele quis elevar o seu trono acima dos céus. Queria se tornar semelhante ao Altíssimo. Mas a Bíblia diz que como raio, Jesus viu Satanás caindo do céu. Como raio. Satanás tenta imitar a Deus em tudo. Imita em línguas estranhas, imita no poder de cura, imita no poder de milagre, imita o poder de Deus. Mas Satanás até pode fazer alguns milagres de mentira, prodígios de mentira, de engano, mas ele não pode salvar a sua alma, porque a Bíblia diz que ele vai ser lançado vivo no lago de fogo e enxofre, e para todo sempre vai ser atormentado. Junto com ele, o anticristo, o falso profeta, a morte. E aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, a sua vida é curta, como a minha também. A nossa vida aqui é como fumaça. Uma hora você está vivo, depois de repente está morto. Está com saúde, depois está doente. Tem dinheiro, depois não tem dinheiro. Está empregado, depois está desempregado. Está andando de carro, depois torna a andar a pé. Tudo que o homem busca aqui na terra, se o seu coração estiver aqui, o seu tesouro também vai estar. Mas se o seu coração estiver na palavra de Deus, o seu tesouro será a palavra de Deus. Ainda que você morra, Jesus o há de ressuscitá-lo no último dia, na ressurreição dos mortos. A Bíblia promete ressurreição. A Bíblia não fala de purgatório, mas o Papa está pregando o purgatório, para que as pessoas vivam enganadas neste mundo, acreditando em superstição, acreditando em reza Ave Maria. Fazem excursão para a Aparecida do Norte, para andar 700 metros em uma escada, em uma passarela. Pagam promessa, sai do norte para vir para a Aparecida do Norte pagar promessa. Jesus fez tudo isso na cruz do Calvário, para que você e eu recebêssemos gratuitamente a nossa redenção. Jesus morreu na cruz, foi para te perdoar, para te salvar, te libertar dos pecados e te tornar servo de Deus. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 26, e converteres das trevas para a luz, tirar da mão de Satanás e pôr na mão de Deus. Porque este é o Evangelho de Cristo, que foi ocultado aos sábios. Não adianta estudar em faculdade, não adianta se tornar um professor mestre na escola, porque se você não se humilhar diante do Deus desta palavra, você nunca vai ter este conhecimento da verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. O profeta Oséias diz: conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Mas o mesmo Oséias, no capítulo 4, diz que na terra não há conhecimento de Deus. Porque o que prevalece aqui na terra é inimizade, porfia, imolações, contendas, perversidade, pecados, iniquidades, violência, morte, um ato sanguinário, que imediatamente está seguindo a outro.
E o homem perdeu o temor a Deus. Não há temor diante dos olhos destes homens ímpios, cruéis, que não está nem aí para a palavra de Deus, mas Deus zela sobre a sua palavra. A Bíblia diz que Deus, Ele faz cumprida a sua palavra em toda a terra. Deus falou para Ezequiel no capítulo 2, quer ouçam ou quer deixem de ouvir, pregue. Se o ímpio não se converter do seu mau caminho, não se converter da sua iniquidade, se ele morrer no seu pecado, eu não vou requerer da sua mão o sangue dele. Mas se você não pregar para o ímpio, porque Deus não tem prazer na morte do homem ímpio. A Bíblia diz que preciosa é a vista de Deus a morte dos seus servos. Quando um crente morre para Deus, é um louvor. Mas quando o ímpio morre, Deus não tem prazer, porque o ímpio está morrendo e está indo para o inferno. Jesus veio tirar você da opressão do diabo, tirar você da depressão da mão dos remédios. Jesus veio para te libertar do engano, da mentira, da ficção, das fábulas. Jesus veio te libertar da religião, da política e da cultura, para te tornar um homem sábio, um homem idôneo, um homem apto a ser ministro do seu evangelho, para dar testemunho da graça de Deus. E este é o privilégio que Deus dá ao homem aqui na terra, porque os anjos atentaram em querer anunciar o evangelho, mas Deus escolheu nós, homens mortais, porque de glória e de honra o coroaste, e fizeste que tivesse domínio sobre a obra de suas mãos, um pouco menor do que os anjos. Deus nos fez, e de glória e de honra Ele nos coroou. Então não tarde em seu coração em aceitares a Jesus, porque hoje mesmo pode ter sido a sua última chance aqui na terra. Eu não sei o dia que você vai morrer, e nem sei o dia que eu vou morrer. A Bíblia diz que a volta de Jesus, ninguém sabe o dia e nem a hora, mas a Bíblia diz, estejais preparados. Para você estar preparado, não é você colocar um paletó ou um terno, não é você se vestir bonito aqui na terra, é você andar na sinceridade com Deus, no temor a Deus, praticando a palavra de Deus, exercitando a justiça e o juízo, andando nas veredas da verdade, andar no caminho da luz, porque as trevas cegam o homem, e o homem anda aqui pensando que está com Deus, pensando que Deus está com ele, e ele anda iludido, enganado. Você não vê como o funk faz apologia ao crime? E o funk está cantando que Deus está abençoando. Jesus Cristo é o escudo, Jesus Cristo é proteção, Jesus Cristo é escudo e proteção àqueles que temem a Ele. Mas aquele que está promovendo o escândalo, a Bíblia diz que a ira de Deus é contra o ímpio. Deus é um Deus que se ira todos os dias contra os ímpios, porque o ímpio é arrogante. No livro de Salmos diz, que tens tu, ó ímpio, em recitares as minhas palavras, se tu odeias a correção do Senhor. Mas está lá cantando no funk, Jesus é escudo, Jesus é proteção, Jesus é minha blindagem. Jesus, Ele está com quem está com Ele. Quem ama Jesus, guarda a sua palavra, pratica os estatutos, os preceitos e os juízos do Senhor, e anda no temor a Deus, se afastando da corrupção deste mundo, andando como diz o Senhor na palavra, porque a nossa vida ela é momentânea aqui na terra. A sua chance, como a minha, é dada pelo Senhor, porque o que sucede ao ímpio, sucede também ao justo. Jesus, quando estava na cruz, a Bíblia diz, na carta de Romanos, que nem mesmo a seu próprio filho, Deus poupou. Ele foi para a cruz, e naquela cruz, a maior humilhação, sem ter feito nada, era inocente, mas como ovelha muda,
foi levado ao matadouro. E diante dos seus tosqueniadores, ele não abriu a sua boca. A Bíblia diz que ele suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra da majestade do trono de Deus. Jesus suportou todas as coisas. Ele participou das mesmas coisas do que nós. Jesus era homem, mas ele não cometeu pecado. Jesus não bebeu cachaça. Jesus não fumou maconha. Jesus não jogava videogame. Ele pregava o arrependimento. Então você faz a sua escolha hoje. Ou aceite a Jesus, ou rejeita. Mas cedo vem, falou Jesus, a volta dele será iminente. Muitos vão ser pegos de surpresa. Ele vai voltar como ladrão da noite, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Será a volta do Filho do Homem. Ele vai voltar, se é na primeira vigília da noite, na segunda ou na terceira, ou se é no cantar do galo. Ninguém sabe. Mas Deus vai enviá-lo. E a Bíblia diz que ele virá nas nuvens dos céus, com grande poder e grande glória. Todo joelho vai se dobrar. Todo olho vai ver ele. Jesus não vai usar a mídia do diabo. Jesus não vai usar a tecnologia que o homem, do tanto que ele esforçou para ter esse conhecimento. A Bíblia diz que Deus vai fazer com que todo olho veja ele vindo nas nuvens do céu. Esta é a palavra de Deus. Jesus está à porta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque ele vai vir buscar um povo remido, um povo santo, um povo puro, um povo que se reservou e aguardou por sua vida e se preparou para o arrebatamento. Porque o arrebatamento vai ocorrer em toda a terra. Homens vai desaparecer, mulheres, crianças, jovens e adolescentes, velhos vão desaparecer da terra. E todos vão ter que saber, porque não vai ficar oculto. A Globo vai falar, a Record vai falar. Este povo era o povo de Deus, eram os crentes tementes a Deus, que andou conforme disse este livro. E então o Evangelho eterno vai voltar ao povo judeu. E os gentios vão ficar aí, perdidos, enganados, porque trocou Jesus por estátua, trocou Jesus por Aparecida, trocou Jesus pelo Lula, trocou Jesus pelos homens, pelos ídolos, pelos jogadores, por funkeeiros, por roqueiros. Trocaram Jesus Cristo por uma noite de prazer, uma noite de sexo, por cachaça, por maconha. Trocaram Jesus pelo crime, trocaram Jesus pelo roubo, trocaram a palavra de Deus pela mentira do catolicismo romano. E depois vai ser tarde demais. A Bíblia diz no profeta Amós: eis que vem dias, diz o Senhor, em que sobre a terra enviarei fome, mas não é fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras. De um mar até outro mar, correrão de uma parte para outra, buscando pelas palavras do Senhor, e não as acharão, porque este evangelho voltará aos judeus, porque Deus se compadecerá deles, e terá misericórdia deles, para que todo Israel seja salvo, porque ainda que Israel seja contado como a areia do mar, todavia somente o remanescente é que será salvo. Mas a oração de Paulo em Romanos capítulo 10 a Israel é para a salvação deles. Jesus veio ao seu povo, mas o seu povo o rejeitou. Mas na sua segunda vinda, a ficha vai cair. Quando no Armagedon, na batalha final,
quando Israel estiver perto da destruição, então o libertador virá de Sião, e ele virá para salvar o seu povo dos seus pecados. Vai salvá-los do engano do anticristo. Então, desperta, porque breve Jesus virá. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Na sua casa mesmo, dobra o seu joelho e confessa os seus pecados a Jesus. Confesse a sua vida a Ele. Peça a Ele que escreva o seu nome no livro da vida do Cordeiro, para que naquele dia você seja achado. Se você está desviado, volte para os caminhos da justiça. Volte a andar na presença de Deus, porque vale mais um dia nos átrios do Senhor do que 1000 anos aí no mundo. Vale a pena servir Jesus. Vale a pena sofrer com Ele. Vale a pena trocar este mundo, rejeitar a proposta do diabo. Vale a pena, porque com Jesus é vida eterna, é renovo, é santificação.